Vamos falar um pouquinho sobre avaliação do TDAH. Nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, podemos fazer avaliação do TDAH? Veja, a avaliação do TDAH, assim como outro qualquer transtorno, ele é multidisciplinar. O que a gente faz é dar uma contribuição, né, para os médicos com a nossa avaliação. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados, porque a criança, ela não se torna TDAH e ninguém se torna TDAH de uma hora para outra. Nasce-se. Por isso que é neurodesenvolvimento, porque no seu desenvolvimento, né, vai aparecendo ali sintomas, vai aparecendo ali os critérios que a gente deve averiguar lá no DSM para a gente estar ali levantando uma hipótese, tá, de um possível TDAH. Nós, neuropsicopedagogos e psicopedagogos, devemos ter a consciência de que uma criança por si só, ela já é hiperativa, ela já é agitada. Dificilmente a gente não vê uma criança agitadinha, hiperativa, né? Ainda mais hoje que estão muito envolvidos com telas. Então a gente precisa ter esse cuidado para ver quais são os prejuízos realmente que essa criança tem. Eu, particularmente, não gosto de fazer avaliação de TDAH em crianças de 3, 4 anos. Provavelmente, essas crianças com 3, 4 anos, elas estão ali, né, numa fase mais agitada, e o pré-frontal dessa criança e as emoções dela também não estão muito ali equilibrada ainda. Haja vista que o pré-frontal, ele leva muito tempo para amadurecer. Lá para os 20, 23 anos, né? Com certeza agora deve ser até mais tempo, né? Por conta dos dias de hoje, que está muito se envolvendo com telas. O envolvimento está bem maior com essa questão de tela, trazendo também uma dificuldade cognitiva, né? Um atraso até cognitivo para as crianças. Então, precisamos ter muito cuidado. Eu, particularmente, só avalio um possível TDAH lá com 5 anos para depois, tá? Como fazer esse diagnóstico? Nós precisamos avaliar 3 coisas que são fundamentais na hora de avaliar um TDAH, né? Uma criança com suposto TDAH, que é a atenção, é aquela criança que não presta atenção em nada, está sempre aérea, ou ela perde coisas, ou ela comete erros por falta de atenção mesmo. As funções executivas, para se configurar TDAH, é preciso ter prejuízo nas funções executivas, né? Que é de planejamento, que é de organização, que é de memória operacional, velocidade de processamento, tá? É, a questão da flexibilidade cognitiva, tudo isso é preciso ser avaliado. E tempo. A criança com TDAH, ela começa a fazer uma determinada tarefa, ela pensa que vai dar tempo, não vai dar. O adulto mesmo que tem TDAH, ele tem que entregar um projeto na próxima semana, e ele às vezes enrola e vai terminar em cima do tempo para entregar. Então, a gente tem que ver isso. A passagem do tempo, como que ele é com compromisso? Ele chega atrasado nos lugares, ele é assíduo, ele é responsável, ele levanta. Geralmente o TDAH, ele acorda já cansado, porque já baixa a dopamina no cérebro já quando ele acorda. E mesmo porque quem tem TDAH tem um sono, né, conturbado, tem um sono agitado, dorme mal. Por isso que o cansaço cognitivo é maior. Ele reclama se demora muito para fazer as tarefas. Em adultos, não consegue ficar sentado por muito tempo, levanta, mexe no celular, mexe na geladeira, aquela pessoa, né, que fala, que gesticula, né? Teste de atenção por cancelamento. A gente precisa fazer. Para crianças é de 5 a 14 anos. A gente precisa avaliar a atenção seletiva, visual e alternada. Nos pré-escolares, que é de 4 a 6 anos, né? A gente tem o trilhas, assim como a gente tem também dos maiorzinhos de trilhas.
A gente avalia também a atenção seletiva e a flexibilidade cognitiva, que é o famoso ali, teste dos cachorrinhos, né? E tem o teste lá das letras, dos números, né? E das letras dos números alternados. Inclusive, a gente tem teste aqui dele. Então, o TDAH, ele se configura desde cedo, tá? E é um transtorno que requer cuidados, que requer terapia, né? E medicação, muitas vezes. O TDAH tem, às vezes, velocidade de processamento, né? Meio alterado, a memória, né? Às vezes esquece algumas coisas, por quê? A memória, ela vem muito da atenção. Se a criança se dispersa facilmente, né, a memória dela também fica um pouco prejudicada. Então, o cubo de Corsi avalia essa memória de curto prazo, né, auditiva, espacial, tá? Planejamento. Nós temos a Torre de Londres, temos a Torre de Hanoi, que é qualitativa para adolescentes e adultos. A gente tem teste Token, a gente tem teste Stupe, que também mede as funções executivas, né? Avalia as funções executivas. Nós temos o livro verde, linguagem e funções executivas também, que é muito bom a gente estar ali averiguando a linguagem e as funções executivas, principalmente. Precisamos ver a autorregulação. Geralmente, quem tem TDAH tem tendência à ansiedade, a se desregular emocionalmente, inclusive tem uma emoção, né? A gente diz que tem uma imaturidade emocional, tá? E quais são os instrumentos infantis mais utilizados, né? De adolescentes e de adultos? O ETDH PAS, que é de 6 a 15 anos, o ETDH CRIGE, que é de 2 a 17 anos, que é de autoavaliação. A gente tem o ETDH-AD, que é de 12 a 87 anos, que pega a faixa também dos adolescentes, ó. O EPF-TDAH, que é do 18 a 76 anos, a escala básica, que é de disfunções executivas, que é o BDEF. Então, o BDEFs. Então, aqui a gente tem basicamente os processos avaliativos do TDAH, tá? Mas, como eu disse, os testes nos ajudam, mas nossa observação clínica, nosso raciocínio clínico perante ao que o paciente nos traz é muito importante. E, principalmente, a história de vida deles.